assim, o núcleo, digamos assim, do Ministério de Adoração, né, da igreja, ele não era só um ministério, né? Ele era um discipulado. Discipulado. E é esse discipulado que faz coraçãozinho sair dos nossos olhos, porque eu também era desse Virou discipulado. uma família gigantesca. Virou uma família, É né? E assim, foi tão forte o que a gente viveu como discipulado de adoração, que hoje, 20 anos depois, eu tô toda arrepiada, a gente fala e o nosso coração se enche de carinho, né? Sim. E foram laços muito fortes. E esses laços, eles foram para o altar. E era assim, era o que acontecia no discipulado, ia para o altar. Era vida, né? Se for falar de discipulado de pastor Daniel e pastora Silvia, muitas histórias, inclusive a gente se conheceu lá. Verdade. Oh, nosso caminho se cruzou lá, né? A gente se conheceu lá, né? A minha vida mudou, aconteceu muita coisa na minha vida. Não, e esses laços Lá. de relacionamento, assim, essas amizades que foram construídas, é o evangelho, né? Sim. É o evangelho vivido. É o de casa em assim. casa, né? E era algo muito forte, assim, se formou uma amizade entre aqueles que faziam parte do discipulado e as experiências que a gente foi vivendo. E aquilo ali que a gente vivia no ambiente do discipulado, que era na casa deles, né, com manifestações intensas do Espírito Santo, assim, coisas tremendas, sabe? Que Altas horas, saí de lá várias vezes. o discipulado tinha sempre hora para começar, mas para terminar não tinha. Não, e às vezes começava, acabava em 1 hora rapidinho, ninguém ia embora. Ninguém ia embora. Todo mundo. O pavio dava brasa de novo, pegava fogo. Pegava fogo, já era. 1 hora, 2 horas da manhã. Era gente muito lá. intenso. E isso, assim, a gente viveu isso ali naquele ambiente familiar, digamos assim, do discipulado na casa. Mas isso era algo que a igreja estava vivendo também. Sim, porque com o movimento das nesse células, mesmo né? período é que a igreja estava se movendo em células, estava se formando em células. Então, discipulados estavam sendo criados. Essa foi a nossa experiência, né? Mas houveram outras experiências de discipulados, e eu acredito que tão importantes também para o momento da igreja. E aquilo que a gente estava vivendo ali, como adoração, manifestação do Espírito Santo, o falar em línguas, revelações, né? A unidade de você, sim, parece, não sei se eu sentir a maneira certa de falar, mas todos às vezes estavam nas suas casas, buscando talvez, num momento de intimidade com Deus, e quando a gente chegava, que se juntava, uma pedra se encaixava, tanto é que eu lembro de um discipulado, que a gente falou das pedras de encaixe. A pastora Silva falando que nós éramos as pedras de encaixe da igreja. E por isso que a gente tinha essa conexão, e isso é muito legal, que não pode perder. Verdade. Certo? Eu acho que até hoje isso tem que ser levado. De estar no olhar. Eu costumava falar assim, do olhar do pastor Daniel no altar com a gente. Eu não sei, porque hoje a nossa igreja não vive essa realidade de ter músicos, né, ainda. Mas de você saber, olha, se liga nisso, olha, preste atenção nessa situação, não feche o olho porque não é momento de você, tipo, mesmo sem abrir a boca para dizer alguma coisa, mas no olhar. Tinha uma comunicação. Isso Isso é intimidade, né? É intimidade. A gente saber, sem precisar falar verbalmente, sem verbalizar, você saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. E às vezes essas conexões se davam pelos bastidores, né? Por aquilo que a gente vivia lá. E aí, tipo assim, aquele olhar de, tá acontecendo. Tipo, olha, lembra daquilo? Era como se fosse isso, né? As coisas as pedras iam se encaixando e iam construindo, de fato, um altar. E quando as pedras estavam postas ali, o altar vinha ao fogo de Deus e as coisas aconteciam.